quero olhar para a parte de campo, porque a gente está vendo da produção das duas equipes. Mauro, quando a gente fala de um time que é finalista da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, a gente certamente, independentemente dos altos e baixos, a gente está falando de um dos melhores times do futebol brasileiro e do continente. Nenhum time vai chegar a essas duas finais de bobeira. Quando a gente está falando do Corinthians agora, a gente está falando do segundo time em melhor fase no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Internacional. Olhando para tudo isso, vamos à nossa frase do verdadeiro ou falso. Começa com o Mauro Betti analisando. A frase é: Corinthians e Palmeiras hoje jogam no mesmo nível. Mauro Betti, o que você acha dessa frase? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Hoje, dia 18 de janeiro, logo mais às 19 horas, no Allianz Parque, sim. O Corinthians vem da sua melhor exibição no ano, uma das melhores dos últimos meses, um 5-0 contra o Fluminense, que jogou muito mal, porque o Corinthians também jogou muito bem. É um Corinthians que não sofre gols. E o Palmeiras assim, o Palmeiras... Qual é o do Palmeiras? O que mete 3-0 na Argentina, o que faz a gente sofrer o que sofreu contra o River Plate nos 2-0 no Allianz Parque. O Palmeiras do primeiro tempo excelente contra o Grêmio. O Palmeiras fez um primeiro tempo fantástico contra o Grêmio. 1-0 foi muito pouco. E no final quase que leva a virada do próprio Grêmio, né? Tomou o gol do Diego Souza e e não fosse o Everton em mais uma defesa fantástica, teria levado a virada. Qual é a do Palmeiras? Entre uma baita partida quase que o jogo todo na Argentina, uma pavorosa partida quase que todo o jogo todo contra o River Plate, um excelente primeiro tempo contra o Grêmio e um segundo tempo não tão bom. Não sei. Mas claro que o clássico iguala os desiguais, claro que o clássico tem muito a ver, até pelas contas do Corinthians, que me parecem mais próximas do que as contas do Palmeiras, porque o Palmeiras conta torno no início, com aqueles jogos de 15 minutos, enfim. O jogo está empatado no balanço histórico de vitórias para cada lado. Então está tudo muito... Também isso leva a mordida. Tem a final agora do Paulista no Allianz Parque, aquele do pênalti do Patrick de Paula com o Cássio. Tudo isso, o Corinthians brigando por lugar na Libertadores cada vez mais real. Palmeiras com a chance mais diminuta de Campeonato Brasileiro, mas evidentemente pro aspecto... moral é fundamental vencer um Corinthians, ainda mais jogando em casa, como venceu muito bem na Neoquímica Arena no turno e tal, a coisa fica muito equilibrada. Então dá para dizer que é verdadeiro sim. Hoje aquele jogo, até pelo desgaste do Palmeiras, que naturalmente é maior do que o do Corinthians, o Palmeiras tem uma campanha melhor, o Palmeiras é mais time que o Corinthians, ou foi até semana passada, a coisa fica muito, muito igual. Então eu vou de verdadeira a nossa questão. E assim, é impressionante, né? A gente olha para o Corinthians nos últimos 7 jogos, no Campeonato Brasileiro, são 5 vitórias, sendo 4 delas consecutivas e 1 gol sofrido. Uhum. 1 gol sofrido nos últimos 7 jogos. Gol que sofreu do Goiás na vitória de 2-1. Sendo que pegou aí o Grêmio, pegou o São Paulo, pegou o Fluminense, que é um time de briga por Libertadores da América, e atropelou, meteu 5. O Pretzel, eu acho até se a gente está falando de jogo, o que a gente está vendo no campo, dá até pro torcedor corintiano, de repente, falar que é falsa essa frase. Falar, ó, nós estamos jogando mais que os caras. Não cabe essa interpretação. Ao mesmo tempo, torcedor do Palmeiras, como é que estão jogando mais? Nós somos finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores, segura essa onda aí. Como é que você analisa essa frase? Corinthians e Palmeiras hoje jogam no mesmo nível. Você é um monstro da indução. Você agora induzir para os dois lados. Monstro da indução é maravilhoso. De uma maneira delicada. Você quer que eu vote no falso, né? Você quer que eu vá junto contigo. E eu te cumprimento por isso, pela tua habilidade nisso. Mas para mim é verdadeiro hoje. Corinthians e Palmeiras jogam no mesmo nível. E eu acho o seguinte, ó, o que valeu pro Abel até agora também vale um pouco pro Mancini, cara. O Mancini toma 5 do Flamengo no ano passado, que foi um massacre o jogo da Neoquímica Arena, e a partir dali ele entra com um discurso mais forte, ele tenta mudar o ambiente, ele tira algumas pessoas que não estavam ajudando no ambiente interno, e aí ele acerta um pouco o time com as chegadas do Casares, do próprio Otero também. Para mim o Casares hoje é o melhor jogador do Corinthians. Aí chega o Gemerson, o Fábio Santos é um pedido do Mancini. Hoje, qual é a defesa? Qual é o time que tem uma defesa tão equilibrada com Cássio, Fagner, Gil, Gemerson e Fábio Santos, né? Então eu acho que começa por aí. Ele começou por trás. Por quê? Porque é um setor que tem jogadores de qualidade indiscutível, na minha opinião, para a realidade do Brasil. Ponto. Aí ele faz o Gabriel voltar a jogar bola. Para mim, o Gabriel sempre foi um bom volante, mas vinha muito mal nos últimos 18 meses, dá para colocar aí, tanto com o Thiago Nunes quanto com o próprio Coelho.
E aí chega o Casares, que vira a referência técnica do time. O Jô volta a jogar bola. Então você começa a ver que o time se fecha, ele melhora o esquema tático e o Corinthians cresce realmente de uma maneira muito interessante. E aí o Palmeiras, por exemplo, o Abel Ferreira está me chamando a atenção, Mauro e Formiga e o próprio Luiz também, ele não gosta muito de jogar pelo resultado, né? Contra o Grêmio, quando o time botou a língua para fora no segundo tempo, cansado depois de dar um vareio no Grêmio no primeiro tempo, as mudanças que ele fez não foram pensando em garantir 1-0, foram pensando em fazer 2-0 com o time desgastado em campo. E aí o Grêmio, com uma mudança só, com a entrada do Maicon, mandou nos últimos 15 minutos de partida e não virou por um detalhe. Ali, para mim, o treinador foi muito mal, como foi mal também no jogo contra o River Plate. Então, o treinador, para mim, ele é bom? Mas ali, durante o jogo, acho que está faltando alguma coisa para ele, de vez em quando, jogar pelo resultado. 1-0 me basta aqui, não preciso fazer o segundo. É isso que eu acho interessante. Mas, nesse momento, eu quero cumprimentar o trabalho do Wagner Mancini, que eu não acreditava que a curto prazo ele fosse dar resultado no Corinthians, e a frase, para mim, ela é verdadeira. O pulo que cada time deu, né, é sensível, né, Formiga? A gente tá falando de 2 times que evoluíram depois das trocas aí que tivemos, a saída do Luxemburgo e do Thiago Nunes. Pra gente estar falando dos dois hoje em mesmo nível, o salto do Corinthians tem que ter sido maior do que o salto do Palmeiras, né? Porque o Corinthians, ele estava em uma fase pior do que a do Palmeiras, jogava menos futebol do que o Palmeiras jogava. Essa afirmação que a gente colocou hoje aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa, Formiga? Cara, eu acho que ela é bem falsa, assim. Eu acho que o Corinthians está tendo resultados no mesmo nível, porque melhorou em relação a si, mas não dá para falar que o que está sendo apresentado em termos de bola é do mesmo nível. A gente está falando de um time que acabou de fazer o que fez contra o River Plate lá, que está na frente de 3 competições, o Corinthians não está. Então, assim, não é o mesmo nível. O futebol mas aí tá falando do momento, das atuações do momento. O que o Palmeiras construiu para chegar à final da Copa do Brasil tem um mês, tem 20 dias, sei lá. Tudo bem que não é tão longe assim. Sim. A outra atuação, e eu acho que o que pode interferir são essas 2 semanas aí de Libertadores, em que uma foi muito bem, outra foi muito mal. O Mancini, todos os jogos que o Corinthians fez com o Mancini, o Corinthians jogou bem? Não. Pois não. Com o Abel, acho que o Palmeiras jogou mal um jogo. Foi o jogo com o River. Mesmo não tendo, ele pode até não ter tido resultado em todos esses jogos, mas ele jogou bem todos os jogos. Todos, com o mesmo padrão, à exceção do jogo com o River. O Corinthians não é isso, assim. Se a gente quer avaliar o Corinthians pelo jogo com o Fluminense, eu acho que é uma exceção. Ali é uma exceção do Mancini. O time melhorou em termos de competitividade. É óbvio que quando você tinha uma perspectiva tão baixa, qualquer coisa ia ser evolução, né? Eu acho que a afirmação ela é muito falsa, assim, mesmo que o Corinthians vença o Palmeiras, tá? Para deixar isso bem evidente, não vai mudar em nada aquilo que eu avalio aqui. A gente tá falando de um time que tem resultado e método muito claro. O Corinthians, acho que até por uma questão de limitação, tem um teto óbvio. Por exemplo, assim... Mas assim, o Corinthians... Desculpa, o Corinthians nesse momento ele tem resultado e método. O Corinthians nesse momento ele tem resultado e tem método. É que eu acho que é um método que, assim, simples, como é o método do Inter. Por isso que eu digo que não é o mesmo nível. Você vai falar, cara, o Inter tá jogando no mesmo nível do Palmeiras? A minha resposta é não é. Tem algum time hoje jogando no nível do Palmeiras? Difícil. Eu acho que tem times... Assim, para mim essa frase ela é no mínimo verdadeira, e a minha balança no momento pelas atuações, ela assim, talvez inclinasse até para mim, né, um pouquinho mais pro Corinthians pelo que eu tô vendo de atuações. Não quer dizer que vai ganhar o jogo, nem nada disso, mas eu acho que o trabalho do Wagner Mancini, ninguém fica, os 7 jogos sem perder, eles são um sintoma de um time que está encaixado. Você tomar um gol em 7 jogos é algo que nem o Palmeiras do Abel conseguiu, então assim, esse time do Corinthians, ele tem coisas que ele pode ser considerado até melhor do que o Palmeiras, na proteção defensiva, por exemplo. E outra coisa, né? A gente acabou de fazer uma frase envolvendo Flamengo e Goiás. Um tá num extremo, o outro tá no outro. Mas a gente falou de momento. Então é o seguinte, eu acho que no momento a evolução do Corinthians é clara. É clara. Se for avaliar por briga por título, aí não dá. Então aí muda a frase. Corinthians e Palmeiras hoje brigam pelos mesmos títulos? Falso. Óbvio. Claro, falso. Bom, mas vai ser um grande jogo hoje, certamente, no Allianz Parque. Jogo de muita expectativa do torcedor corintiano para chegar à Libertadores da América. Eu, numa dessa, o Palmeiras se o Palmeiras vence um jogo desse, de repente ele olha para a tabela e fala, o quê? Por que não? Eu sei que eu tenho outras coisas para decidir, mas por que não?
de repente dá para sonhar. Tem até né? Assim, a questão de sonho. Não, tá difícil. Até porque tem que focar. Não, vai fazendo, né? Mas assim, exatamente. Tem que focar. Sei lá. Tudo assim. Nas minhas projeções, o Palmeiras chega em quinto lugar, tá? Aquelas projeções que a gente faz, simulação. A minha simulação de hoje, que eu acabei de fazer, da Atlético Mineiro campeão brasileiro.